Boa noite, a paz do Senhor. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos na presença do Senhor. Nós aqui, vocês aí. Vamos juntos adorar a Deus. Vamos juntos exaltar o nome do Senhor. Vamos juntos agradecer a Deus por tudo quanto Deus tem realizado em nossas vidas. Grandes livramentos o Senhor tem nos trazido durante toda essa pandemia, durante toda essa dificuldade que nós estamos atravessando. Deus tem estado presente na vida de todos aqueles que servem o Senhor. Vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante da tua santa presença nesta noite, louvando, exaltando e bendizendo o teu santo e bendito nome, que é sobre todo nome, que é digno, Deus, de toda honra, glória, poder e majestade. Nos apresentamos diante do Senhor para oferecer ao Senhor o nosso culto, para oferecer ao Senhor a nossa adoração. Que a nossa adoração, o nosso culto venha a ser agradável ao Senhor, Pai. Que o Senhor, ó Deus, venha coroar de glória esses momentos que nós vamos passar aqui na tua presença, não só nós, mas todos aqueles que estarão conosco, tanto agora quanto depois, ó Deus, assistindo o Senhor, ó Deus, e adorando o teu nome junto com a gente, Pai. Pedimos a tua bênção sobre cada um deles, repreendemos toda a força do diabo, todo espírito maligno, todo espírito satânico que venha roubar, ou venha distrair, ou venha trazer esquecimento às pessoas do momento de culto na presença do Senhor. Por isso nós, Senhor, te louvamos, Pai. Nós te exaltamos, ó Deus, diante de todos os principados e potestades, e declaramos o teu senhorio para a glória e honra do nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor desse
Aleluia. Aleluia. Esse louvor que nós vamos cantar, ele é muito propício e verdadeiro para o momento em que nós estamos vivendo. E porque nós temos essa certeza, a certeza de que o Senhor Jesus vem e vem buscar a sua igreja, é que nós permanecemos no caminho. É que nós renunciamos muitas vezes de coisas que outras pessoas não renunciam. Porque nós temos a certeza que nós temos um rei que está preparando tudo e que virá nos buscar. Glória a Deus. Com
interessante, né? Que tudo que o ser humano não quer é se submeter. Geralmente as pessoas, elas dizem, elas querem ser livres, querem mandar nelas mesmas, não gostam que ninguém dite para elas as regras e diga como elas têm que viver. Mas eu e você somos diferentes. Nós temos prazer de pertencermos a alguém, de nos submetermos a alguém. E esse é o nosso Deus. E esse Deus a quem nós servimos e nos submetemos, respeitamos aquilo que Ele nos diz para fazer. Esse Deus, nós esperamos Ele nos chamar e dizer: venham. Aleluia. Como é bom pertencer a esse Senhor. Como é bom pertencer. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Quando a música tu desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma
essência da adoração, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Precisamos prestar atenção naquilo que nós cantamos. Se você prestar atenção nessa música, essa música fala de preço, de pagar o preço e de oferecer a Deus tudo que eu sou. Eu quero fazer uma pergunta para você nesta noite. Que preço você tem pago para servir o Senhor? Qual é o preço que você tem ou está disposto a pagar pelo Senhor? Sabe, muitos falam da graça. A graça não é de graça. É graça porque foi o bem não merecido. Por que o bem não merecido? Porque eu tinha uma dívida e você tinha uma dívida com Deus. Uma dívida impagável. Porque o peso do pecado que estava sobre nós não tinha como pagar. Nem a nossa morte podia pagar o preço do nosso pecado. Toda a oferta do mundo que pudéssemos oferecer a Deus não poderia apagar ou pagar o preço do nosso pecado. Jesus então pagou a nossa dívida. Jesus pagou a sua dívida e pagou a minha dívida. E como ele pagou a dívida, isso é graça. Mas ela não é de graça. Porque servir ao Senhor não é de graça. Tem um preço a pagar. E você está disposto a pagar esse preço? Eu quero usar um exemplo aqui de alguém, um homem tão fiel a Deus, naquilo que Deus realmente o separou e o preparou para ser, que ele chega a alcançar o título de um homem segundo o coração de Deus. Vocês pensam que é simples e fácil alcançar esse reconhecimento de ser um homem segundo o coração de Deus, apenas porque ele orava a Deus? Não, pelo preço que ele pagou, pela maneira como ele reconhecia o senhorio do Senhor, a maneira como ele via a si mesmo diante de um Deus tão grandioso, e que um Deus que manifestou tão grande amor, que ele o temia, ele o reverenciava e sabia a importância que tinha Deus na sua vida. Esse homem era Davi. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 24, e eu vou ler só, mas eu vou dar uma palazinha aqui da história, dessa história. Vou ler só o versículo 24, que diz assim: Mas, ó rei, respondeu Araúna, não faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei. O rei respondeu a Araúna, não. O erro de leitura aí. Ele respondeu, não faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocausto que não me custe nada. Eu falei aqui de graça, porque muitas pessoas usam a graça
para fazer tudo o que eles acham que devem fazer, ou que eles querem fazer, porque estão debaixo da graça. Existem alguns pregadores por aí dizendo o seguinte: Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados. Por isso, se você, por exemplo, tiver sexo antes do casamento, né, fornicar com a sua namorada, como isso é hábito hoje, nos dias de hoje, e fornicar com a namorada hoje é ficar, é conhecer, né, antes do casamento, aquilo que a Bíblia não aprova. Mas quem diz que as pessoas estão preocupadas com o que a Bíblia não aprova? Basta alguém erudito, alguém que se diz conhecedor das Escrituras, ou um teólogo, dizer: olha, Jesus pagou o preço do pecado, e você então, se cometer esses deslizes, o preço já está pago. Isso é uma tremenda heresia. Os tempos que nós estamos vivendo hoje, tem muita gente querendo trazer ou fazer com que a Bíblia seja utilizada à sua própria conveniência. Ou seja, que ela seja algo que a gente possa se submeter a ela de maneira que nos convenha, não exatamente no que ela diz. Você veja a petulância do homem, que eu vi a propaganda de um filme que é intitulado, o filme Sobrenatural, e que os seus componentes estão discutindo a respeito do próximo ato que eles vão fazer. E o próximo ato que ele diz que vai fazer é matar Deus. Matar Deus. Você veja até onde chega a imaginação, a arrogância, a falta de reverência ou de reconhecimento do senhorio de Deus, a ponto de fazer ou ter esse tipo de imaginação. De que se pode fazer isso. Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Foi Ele quem criou o homem. É Ele quem dá vida e é Ele quem tira a vida do homem. Mas voltando aqui, essa história aqui de Davi, Davi foi conquistando todos os reinos, os lugares que estavam à sua volta. E ele começa então a sair nas batalhas e sair vencedor de todas elas. O seu reino foi crescendo, os seus exércitos foram ficando numerosos e ele estava tendo grandes vitórias. Aí um dia, Davi pensou consigo mesmo: vou contar qual o tamanho do meu poder, qual o tamanho dos meus exércitos, qual é o tamanho da minha força. E ele então chama Joabe e fala: olha, vamos contar. Joabe, inclusive, chama a atenção do rei e diz: para que você vai fazer isso? Não faz isso, rei. Para que você quer saber disso? Não precisa, Deus já te deu tanta vitória. Não, mas eu preciso saber. E ele manda contar. Antes mesmo de vir qualquer veredito de Deus sobre este ato de Davi, o próprio Davi cai em si e se arrepende. Ele se arrepende fortemente daquilo que ele fez. E aí ele fala: pequei contra o Senhor. Eu pequei contra Deus agindo desta maneira, de maneira tão infantil, de maneira tão soberba. E aí Deus chama o profeta e diz para ele, assim, manda dizer para ele: escolhe três, vou te dar 3 opções de castigo. E você vai escolher um deles. Ele escolheu cair nas mãos de Deus. Por 3 dias. E aí começou a vir a peste. E começou a matar o povo. 70.000 morreram, homens. Por causa do ato irresponsável ou arrogante daquele que é o homem que ele foi transformado num homem segundo o coração de Deus. E ele então assume a sua posição e aceita então o veredito de Deus e ora a Deus e fala: foi eu que pequei,
Foi eu que agi errado, porque o povo vai morrer. Então Deus disse assim, olha, é o seguinte. Então você faz o seguinte. O anjo do Senhor estava lá de pé, na eira de Araúna, com a espada estendida e ferindo o povo. Deus manda ele parar. Ele é o anjo do Senhor. E Deus então dá ordem para o anjo do Senhor parar de matar. E aí ele diz assim, então oferece um holocausto ao Senhor. Davi apressadamente vai lá aonde está o anjo. Vai lá e procura saber quem é o dono daquela terra. E chega lá e encontra Araúna. Araúna, é claro, gente, era muito fácil, porque ele é rei, ele podia tomar qualquer lugar, qualquer terra que ele pudesse tomar, ele tomaria. E então ele chega para Araúna e fala, olha, você pode me vender a sua terra para me oferecer um sacrifício ao meu Deus? Araúna disse assim, olha, rei, você é rei, você pode tomar o que você quiser, toma para você, oferece aí. Não, ele disse assim, não, como eu acabei de ler aqui, não, faço questão de pagar o preço justo, faço questão de pagar, não vou oferecer ao Senhor, o meu Deus, holocausto, que não me custe nada. Quando eu fiz a minha pergunta, eu fiz perguntando que preço você tem pago. Qual é o preço que você tem pago? Deixa eu fazer aqui uma aula para você entender, para você acompanhar esse raciocínio. Você que está acostumado a comprar as coisas, você sabe que se você compra uma coisa, as coisas mais caras, os objetos mais caros, eles são os mais duráveis. Eles são aqueles que permanecem mais tempo, que têm maior garantia, e muitos deles até praticamente quase nunca acabam, porque eles são feitos com qualidade. Então, ele é durável, porque é caro, mas porque tem qualidade. E aí o que acontece? Muita gente compra lá o pirata, que é mais barato, né, para poder ter. Só que o mais barato não tem boa qualidade. Ele acaba com curto tempo. Você sabe disso. As coisas mais baratas, elas não têm qualidade. Elas duram, elas são como copos descartáveis. Teve uma certa feita que nós ganhamos umas roupas para as minhas filhas, de uma irmã nossa muito querida. E as roupas que ela deu para as minhas filhas era roupa comprada, que ela nem tinha usado praticamente, as suas filhas, da Gregory. Olha, a qualidade dessas roupas, elas não acabavam. Outra, elas não ficavam esbranquiçadas, não ficavam esgarçadas, elas ficavam impecáveis o tempo todo, por mais que se lavasse. O que significa isso? Quanto mais caro, maior é a qualidade. Ou seja, você tem pago um preço de qualidade ao Senhor, você tem feito isso, oferecido a Deus qualquer coisa, coisa barata. Tem muita gente vivendo o Evangelho e quer viver de maneira barata. Quer viver, quer ser cristão, quer ser servo de Deus com baixo custo. Como é que se pode servir a Deus com baixo custo? Então, ler a Bíblia, orar com os meus filhos, com a minha família, de vez em quando, cantar alguns hinos. De vez em quando eu confesso para um ou para outro que eu sou um cristão em Cristo Jesus e tá bom. Eu não preciso pagar mais nada. Jesus já pagou. Não, Jesus pagou o seu pecado. Mas o modo de vida, a conduta de vida, o caminhar com Deus, é nós que pagamos. Agora, como você tem pago? Como você tem oferecido a Deus a sua vida? Paulo deixa isso muito claro. Ele fala assim, olha, você, com o seu próprio raciocínio, ofereça a Deus daquilo que você escolheu oferecer ao Senhor, que é a vossa forma, o vosso culto racional. A palavra
Está escrito, eu estou tentando colocar de outra maneira para você entender, mas está escrito assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sabe? Quando Davi, ele escolheu pagar um preço, e quando ele declarou: eu não vou oferecer a Deus algo que não me custe, Deus se agradou do seu coração. Quero um exemplo de alguém que reconheceu o senhorio de Deus e ofereceu e agradou a Deus pela sua postura. Aquele centurião, que era um homem que estava humanamente acima dos judeus. Eles subjugavam os judeus. Jesus era judeu. E Jesus, então, estava lá. Aquele centurião, que era um homem que tinha uma alta posição na guarda romana, em Roma, que estava acima das autoridades de Jerusalém, ele manda que os seus servos vão até Jesus e peçam para ele curar o servo dele, porque o servo dele era muito importante para ele. Jesus, então, quando ouve que o centurião chamou ele disse assim: eu vou lá. Aí o centurião diz: não venha, porque eu não sou digno. Quando ele fala isso, ele está oferecendo a Deus algo tão precioso. Eu não sou digno. Ele reconhece a si mesmo. Ele reconhece que a sua posição não é nada. Davi queria conhecer a sua posição e sua arrogância. Se tem algo que ofende a Deus, é aquelas pessoas que se acham que eles estão acima da lei, estão acima do pecado e que podem fazer tudo o que querem, que Deus vai assinar embaixo. Não é assim, não. Ele entendeu, Davi, que ele pecou contra Deus, que ele não era nada, porque foi Deus quem o tornou daquela forma. E ele então se arrepende e vai e oferece a Deus algo que o custe. Quando você estava vivendo uma vida de pecado, Jesus veio e pagou o preço do seu pecado. Agora, como você está oferecendo a Deus pelo preço que ele pagou? Que tipo de conduta de vida você está tendo que possa dizer que você está oferecendo a Deus algo que te custe? O que você tem feito para anunciar os feitos de Deus? Você, quando se assenta na roda das pessoas, você fala de Jesus? Você, quando se assenta para assistir um jogo de futebol, quando dá o gol lá, você dá um glória a Deus? Você está dizendo que está assistindo o jogo, pulando de alegria, e até mesmo por causa do gol acaba falando palavrão igual o outro? Ou você glorifica a Deus? Como você está? Você está fazendo aliança com outras pessoas? Isso não é pagar um preço. Isso não é oferecer a Deus algo que te custe. Algo que custe a nós é renúncia. Algo que nos custa é andar em retidão. Algo que nos custa é abrir mão da nossa vontade. É abrir mão do nosso querer. Algo que nos custa é negar-se a si mesmo. Algo que nos custa é perdoar quem nos ofendeu. É perdoar os nossos inimigos. Algo que nos custa é ver lá o órfão e a viúva e cuidar deles. Isso é algo que nos custa. É muito fácil ir à igreja no domingo e dizer que eu sou crente em Jesus. Mas isso está me custando alguma coisa? Não. Não está custando nada. Não é isso que faz uma vida cristã e verdadeira. É a comunhão inteira com Deus, dia após dia. Não um dia da semana. Não uma hora do dia. Mas o seu coração inteiro diante do Senhor. Reconhecendo quem você é, onde você estava e de onde Deus te tirou. Deus te tirou do lamaçal do pecado e te trouxe para a maravilhosa luz. E você não pode se esquecer disso. Você não pode tratar isso com leviandade de maneira alguma. Tem que tratar isso com temor.
e dizer: Deus, como eu posso fazer para oferecer-te, Senhor, algo que agrade o Senhor? Normalmente, aquilo que agrada o Senhor são nossas escolhas que fazemos. Davi escolheu. Ele escolheu pagar o preço. Ele disse assim: eu não vou oferecer a Deus algo que não me custe. É escolha. O centurião: não sou digno que entre na minha casa, mas manda só uma palavra, porque eu quero dizer para o Senhor uma coisa. Eu também tenho, sabe, servos debaixo da minha autoridade. Eu mando que eles vão, eles vão. Eu mando que eles voltem, eles voltam. E Jesus disse assim: olha, não vi em Israel uma fé tamanha como esta. Algo que custe. Aquela mulher que jorrava fluxo de sangue 12 anos, houve um preço para ser curada. Ela ofereceu a Deus, na sua pouca força que tinha, ela ofereceu a Deus a sua fé. Ela caminhou com toda a dificuldade, se arrastando até chegar em Jesus. E ela disse na sua mente, não foi Jesus que falou para ela: eu escolha, se eu tocar nas vestes de Jesus, certamente vou ser curado. Quer ver outro que Jesus deu testemunho de alguém que agradou a Deus e ofereceu algo de valor ao Senhor? Quando os fariseus, quando os ricos estavam oferecendo as suas ofertas ao Senhor, estavam oferecendo a Deus. Como muita gente vai à igreja e oferece a Deus, sabe? Mas aquela mulher chega lá com 2 moedas. Era tudo que ela possuía. E Jesus está ali observando. Ela vai e oferece a Deus tudo o que ela tinha. Tanto é que Deus se agradou, que isso é mencionado para todos nós conhecemos até os dias de hoje. Porque isso agradou o Senhor. Jesus disse assim: ela ofereceu tudo o que tinha. O que você tem oferecido a Deus? É parte do que você tem? Ou é tudo? Ele não aceita parte. Ou você oferece tudo, ou você não oferece nada. E ofertar é um ato de escolha. Ofertar é um ato voluntário. É se dar, é você escolheu, você decidiu: olha, eu vou fazer isso, eu vou oferecer isso a Deus. Deus não te pediu. Deus não pediu aquilo para ela. Deus não pediu que o Davi comprasse, pagasse o preço por aquele lugar. Ele não pediu. Ele não pediu para o centurião dizer: olha, eu não sou digno que entre na minha casa. Mas ele escolheu dizer isto, reconhecendo a grandeza e o senhorio do Senhor. Sabia diante de quem ele estava. Que estava acima da autoridade de Roma. Estava acima da autoridade do mundo. Ele sabia que ele era quem ele era. A autoridade sobre toda a autoridade. Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora, eu não vou oferecer e nem quero oferecer algo que não me custe. Eu tenho que olhar para a minha vida e dizer: eu não estou oferecendo pouco. Eu tenho que pensar ou buscar dentro do meu coração aquilo que eu posso fazer e oferecer a Deus para que Ele se agrade. Quantas pessoas estão nos cultos cantando por cantar? Quantas pessoas vão aos cultos? Olha só, hein? Chega no culto, estão lá celebrando, e ele está lá olhando o celular, mandando mensagem no WhatsApp. Quantas pessoas estão fazendo isso? Quantas pessoas estão vendo o resultado de futebol quando a pregação está correndo? Que tipo de culto é esse que se oferece ao Senhor? Quantas pessoas entram na presença de Deus de maneira irreverente? Quando Moisés entrou, quando chegou no monte, e que ele quis se aproximar de Deus para ver a sarça queimar, Deus disse assim para ele: olha, tira a sandália do seu pé, porque o lugar que você está
é santo. E o que nós estamos vendo nos dias de hoje, as pessoas não têm um mínimo de temor a Deus, não têm um mínimo de reverência ao entrar na presença de Deus, querem oferecer ao Senhor algo barato, querem oferecer a Deus aquilo que não tem qualidade, aquilo que não é durável, porque as coisas caras, elas são mais duráveis, mas o problema é que coisas caras exigem um maior sacrifício nosso. Sim, você tem que trabalhar mais, tem que ter um volume maior de dinheiro para poder comprar a coisa cara. Ou seja, você tem que se desprender, se desempenhar mais do que você normalmente se desempenharia. Porque tem gente que não aceita comprar o paralelo. Muitas pessoas querem algo de qualidade. Nós buscamos no mundo algo de qualidade. Nós buscamos no mundo aquilo que seja durável. Nos esquecemos que tem uma eternidade inteira, durável, para nós vivermos. Mas valorizamos mais aquilo que é pouco, essa vida. Nos apegamos mais a esta vida do que aquilo que Deus ofereceu através da cruz do Calvário, que é a vida eterna. Não queremos negar-se a si mesmo. Não queremos renunciar ao pecado. Olha, eu não sei se eu falei aqui outro dia, eu acho que eu falei na lição do Vem Estudar Comigo. Eu estava no carro conversando lá com o pessoal que eu trabalho com Uber, e eles estavam falando sobre a respeito de tantas coisas, a respeito de viver uma vida de relacionamento. E eu falei a respeito do Senhor para ela. Eu disse assim, olha, é o seguinte, ela falou, nós temos que buscar mesmo a Deus, né? A gente tem que temer a Deus, tem que, né? Não pode deixar de reconhecer Deus. Aí eu disse assim, olha, não é só isso. Nós temos que abandonar o pecado. Nós temos que abandonar, temos que reconhecer aquilo, o sacrifício que Jesus fez na cruz. E abandonar o pecado. Sabe qual foi a resposta dela? Sabe o que ela falou? E ela falou até mesmo com um tom de tristeza. Ela disse assim, mas abandonar o pecado é muito difícil. Ou seja, eu quero Deus. Eu quero que Deus olhe para mim e veja que eu quero Ele. E Ele pode me aceitar sem eu abandonar o pecado, porque é difícil abandonar o pecado, é tão prazeroso. O pecado é prazeroso. E as pessoas não querem abandonar. Quando muitas vezes vão aos templos ou ouvem uma ministração da palavra que coloca a sua vida diante do espelho, que a palavra de Deus é um espelho. Quando a ministração vem falar a respeito de conduta, a respeito de renúncia, a respeito de perdão, a respeito de negar-se a si mesmo, a respeito de deixar a mentira, a respeito de deixar o engano, a respeito de deixar a luxúria, de deixar a idolatria. Não é a idolatria de ídolos, não. É idolatria de time de futebol, é idolatria de casa, é idolatria de ministério. Tem pastores que são mais idólatras ao seu ministério do que, sabe, não abandona isso. Querem mais reconhecimento de todo mundo, menos de Deus. Ou quer que Deus o reconheça conforme ele, a maneira como Deus reconhecê-lo é colocar ele acima de todos os outros. Quando o próprio Jesus disse que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E ele chamou a gente para também servir ao Senhor. Ele fez o papel de servo e nos ensinou a servir. Então, ou seja, ele diz, quem quer ser o maior, que seja o menor de todos. Esse será maior no céu. E o homem é todo cheio de coisa, de achar que pode até mesmo atualizar a Bíblia. Gente, nós estamos nos fins dos tempos. Estamos vivendo os últimos momentos. E muita gente não quer, sabe, que esse momento do advento da volta de Jesus chegue. Por quê?
Está vendo o sinal aí, mas não quer se preparar, não quer se submeter, não quer se posicionar diante de Deus. Quando começa uma coisa, logo abandona. Fica mais tempo, sabe, vendo tantas outras coisas do que na presença de Deus. Não lê a palavra do Senhor com seus filhos em casa. Não tem o seu culto doméstico como poderia pelo menos isso ter. Não ora com a família antes de dormir, nem quando se levanta para agradecer a Deus por mais um dia, nem quando vai se alimentar. Eu mesmo muitas vezes esqueço disso, gente, de pegar comida e orar e agradecer a Deus. Nós somos muito distraídos, gente. Precisamos estar atentos. Jesus disse: vigiai e orai para que vocês não entrem em tentação. É estar atento, é saber o que eu preciso oferecer ao Senhor. Mas tudo isso, Senhor, tudo isso, pastor, que você disse aí, tem um preço, é muito caro, é muito difícil. Ora, você quer oferecer a Deus qualquer coisa? Quando ele pede, lá no Velho Testamento, quando vem as ofertas a Deus, tinha que oferecer a Deus aquilo que era sem mancha e sem mácula, era perfeito. Jesus nunca aceitou um sacrifício que não fosse perfeito. Deus nunca aceitou um sacrifício que não fosse perfeito. Só o sacrifício perfeito pode apagar, aniquilar o pecado. E esse sacrifício perfeito foi feito por Jesus no meu e no seu lugar. Ele pagou o preço. Então a graça não é barata. Tem muita gente, não é de graça. Ela tem preço. Chegar no céu tem preço. A palavra de Deus diz assim: sem a santificação, ninguém verá ao Senhor. Santificação é separação do pecado, é abandono do pecado, é abandono da mentira, é abandono do engano. Mas, gente, que isso? Isso é difícil. Eu já ouvi pessoas falar assim: perdoar? Eu não consigo, é difícil, só Deus pode perdoar. Ah, é? Você não tem o Espírito de Deus? Ele te capacita a perdoar. Cada vez que vier à sua mente aquilo que a pessoa fez ou falou para você, diz: eu perdoo. Ah, mas eu estou falando, não estou sentindo nada. Continue falando. Vai chegar uma hora que você vai falar de coração: eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Até que o perdão vai limpar tudo do seu coração. Tem crente que está vivendo, passando a vida inteira cristã, carregando esse tipo de amargura por toda a vida. A vida não é abençoada porque tem ali algo que está impedindo a bênção do Senhor sobre a vida dele. Por quê? Porque não está fazendo de acordo. Davi não fez de acordo. Vieram consequências. No caso de Davi, ele desobedeceu. E quando a gente fala mentira, a gente desobedece também. Quando a gente engana, a gente não desobedece também. A gente glorifica a Deus quando a gente tem atitudes que são reprováveis conforme a palavra de Deus. Não, gente. Então tem consequência. No caso de Davi, morreram 70 mil que não tinham culpa de nada, por causa do erro do rei. No nosso caso, famílias sofrem, filhos padecem, sofrem, por causa de nós, como líderes, deixamos a nossa casa pagar o preço. Não abrimos mão, não oferecemos a Deus algo genuíno e verdadeiro. Não trazemos a nossa família para a presença de Deus, que é agradável ao Senhor. Então, olha, Jesus está voltando. Não adianta nós ouvirmos pregações que apenas traz alegria ao nosso emocional. Precisamos ouvir uma palavra que sacode o nosso espírito e mostra a nossa condição diante de Deus. Sabe por que Jesus vai levar? Ele vai levar aquele que está pronto. Ele vai levar o que está pronto. Ele vai levar aquele que está esperando ele. E eu estou falando para você, Jesus vem. Para você lembrar. Claro que eu não quero que você fique. Eu não quero que ninguém fique. Mas aquele que ficar vai lembrar da palavra. E vai lembrar que as pessoas estavam avisando que o Senhor estava voltando. Abre mão, renuncia, faça isso, se posicione. Mas ele não deu ouvido.
como muitos não dão ouvidos. Se hoje você está ouvindo a voz do Senhor, não endureça o seu coração, dobre o seu joelho aí no seu lugar, se arrepende do seu pecado e se converta ao Senhor. Ofereça ao Senhor algo que te custe. Não ofereça qualquer coisa, ofereça o primeiro, a primazia. Ofereça a Deus aquilo que te é caro, não o que é barato, mas aquilo que te é caro. Ofereça ao Senhor. A tua vida é cara, ofereça ela ao Senhor. Teus filhos são caros, ofereça eles ao Senhor. Tua casa é cara, ofereça ao Senhor. Teus bens são caros, ofereça ao Senhor. Tua família é cara, ofereça ao Senhor. Só não vai oferecer o teu time ao Senhor porque Ele não quer, viu? Não. Ofereça a tua vida ao Senhor. Ofereça a tua vida ao Senhor. Sabe, gente? Eu era torcedor fanático, não muito fanático. Mas eu percebi uma coisa. Em todo time de futebol, eles falam que o jogador fulano, o jogador beltrano são ídolos. Ou quando então eles vão falar os deuses do futebol. E aí, eu disse, eu não quero isso para mim não. Isso não me leva a lugar algum. Eu não vou torcer para mais time algum, nem para o Brasil. Meu lugar é no céu, o seu também. Amém? O seu também. Então hoje, se posicione diante de Deus. Ofereça a Deus algo que realmente te é caro. Te é caro. Andar em retidão é muito caro, mas é prazeroso e é recompensador. Há uma recompensa para você no céu. A Bíblia diz que o Senhor vai dar a cada um galardão segundo as suas obras. Galardão é presente e Ele vai presentear. Gente, eu sei que às vezes a gente fica empolgado. Tem tanta palavra que a gente tem aqui, queria colocar, mas nós temos um compromisso com você. Um compromisso de ser fiel, tanto no início quanto no final. É muito bom o que nós estamos fazendo. Eu tenho certeza que isso vai chegar ao coração que necessita. Aquele que realmente está com o coração aberto para receber a palavra do Senhor. Então, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, não queremos fazer aqui o papel de hipócritas. Não queremos aqui dizer para as pessoas fazerem aquilo que nós não fazemos. Eu quero ser o primeiro, Senhor, a oferecer ao Senhor aquilo que me custa e aquilo que me seja caro, Pai. Eu quero oferecer ao Senhor, meu Deus, a minha vida. A minha vida, ela pode ser cara para mim, mas eu ofereço ao Senhor a minha casa, meus filhos, minha esposa, meus netos. Eles são caríssimos demais, eu ofereço ao Senhor. Eu sei que esse que está me ouvindo também está oferecendo ao Senhor aquilo que realmente custa, mas não oferecer de boca, não oferecer por um momento emocionado, Pai, mas oferecer de verdade dia após dia, para a glória e honra do nome de Jesus. Cante conosco, olha só. Desaparece, simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar meu coração. Para abençoar o coração do Senhor. A música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer
oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Meu coração é todo ser, todo ser. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência, Ele é a essência. Ele é a essência da nossa vida. Aleluia. Ele é. A essência és tu. A essência és tu. A essência és tu. Era para cantar outra parte. A essência és tu. Amém. Amém. Louvado seja Deus. A essência é Jesus. Ele é a essência da minha vida e da sua. Olhe para Ele e ofereça tudo a Ele. Nós vamos compartilhar esse vídeo no Facebook e no YouTube. E vamos compartilhar para você. Você, se o Senhor falou no teu coração, compartilha. Incentiva os irmãos a se inscreverem no nosso canal no YouTube, para que outros tenham também a visibilidade e possam também receber a palavra do Senhor para os seus corações. Eu quero convidar você a estar conosco na segunda-feira, no nosso Vem Estudar Comigo. Estamos estudando teologia, estamos no segundo módulo de teologia, estamos falando de algo tão maravilhoso que é o livro de Êxodo, né? Tem uma síntese maravilhosa. Também convido você para estar terça e sexta-feira no nosso culto em casa, às 20 horas, terça e sexta. E segunda, quarta e sexta, às 18 horas. Vem estudar comigo. Nós vamos dar uma pausa no dia 9 de dezembro e depois vamos voltar, não nos cultos em casa, mas nos estudos. Nós vamos voltar em janeiro. Vamos parar o Vem Estudar Comigo, dia 9 de dezembro, vamos voltar em janeiro. Jorge, mas nós vamos avisar um pouco. mas vamos fazer culto aqui em casa. Nós vamos fazer culto aqui em casa, embora não seja online. Nós vamos convidar algumas pessoas aqui do nosso bairro para estar conosco aqui, né? Vamos passar aqui álcool gel, vamos passar na cara deles para eles não precisarem usar máscara. Vamos fazer tudo aquilo que for do protocolo e vamos adorar a Deus juntos. Que Deus possa te abençoar, te dê um final de semana maravilhoso, para a glória e honra do nome de Jesus. Espero você, hein? Amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus.